Antes de entrarmos em oração, quero te convidar a aquietar o coração por alguns instantes. Respire fundo. Deixe de lado as preocupações do dia e abra sua mente para a palavra de Deus. Porque quando a palavra fala, algo dentro de nós começa a ser alinhado. Jesus Cristo não é apenas uma lembrança do passado, nem um personagem histórico citado em livros antigos. Ele não é só um mestre sábio ou um homem que caminhou pela terra há séculos. Jesus está vivo. Ele reina hoje, assentado à direita de Deus Pai, com toda a autoridade nos céus e na terra. E a Bíblia nos garante que chegará o dia em que ele voltará em glória, e nesse dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não é opinião, não é filosofia e não é imaginação humana. Essa é a verdade declarada pelas Escrituras. Diante disso, surge uma pergunta que toca profundamente o coração. Você realmente crê nisso? Você crê que Jesus é o único caminho para a salvação, a única verdade que não muda e a única fonte de vida eterna? Se a sua resposta é sim, então sua fé não está firmada em emoções passageiras, nem em circunstâncias instáveis. Sua fé está firmada na rocha que nunca se move, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo expressou esse desejo profundo quando escreveu aos Filipenses, dizendo que queria conhecer Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Conhecer Jesus não é apenas saber sobre ele, mas viver uma experiência real com ele. Porque ele vive, ainda cura. Porque ele vive, ainda responde orações. Porque ele vive, ainda realiza milagres. O nome de Jesus não é apenas um nome, é poder, é autoridade, é vida liberada sobre aqueles que creem. E essa verdade precisa descer da mente para o coração, transformando completamente a maneira como vivemos. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare sua fé em Jesus vivo. O desejo de conhecer Jesus de forma verdadeira sempre levou os servos de Deus a uma vida mais profunda. O apóstolo Paulo declarou aos Filipenses que queria conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, como está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Esse conhecimento não é intelectual, é espiritual. É viver consciente de que o mesmo Jesus que morreu na cruz ressuscitou ao terceiro dia e continua agindo hoje. A ressurreição não foi apenas um evento do passado. Ela é a prova viva de que a morte não venceu, o pecado não venceu e o inferno não venceu. Porque Jesus vive, há esperança para os cansados, cura para os feridos e restauração para os que se sentem distantes. O Cristo ressuscitado ainda toca vidas, ainda transforma histórias e ainda chama pessoas para viverem algo novo com Ele. Quando Jesus subiu aos céus, Ele não nos deixou sozinhos. Antes de partir, prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos ensina, fortalece e capacita. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, está escrito que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esse momento não ficou preso à história da igreja primitiva. A promessa do Espírito Santo continua viva. O mesmo Deus que agiu naquele dia continua derramando seu Espírito sobre todos os que creem. O Espírito não apenas convence do pecado e guia na verdade, mas também reveste com poder para viver uma vida cristã autêntica, firme e cheia de propósito. Não há motivo para vergonha. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em um mundo que rejeita a fé e tenta silenciar a verdade, somos chamados a permanecer firmes, confiantes de que somente Jesus salva, somente Jesus cura e somente Jesus concede a vida eterna. Se você crê que o Espírito Santo ainda age hoje, escreva glória a Deus nos comentários e declare essa verdade. A palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo não é apenas uma experiência momentânea, mas uma promessa contínua. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, o Senhor declara que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa não foi feita apenas para líderes, pastores ou pessoas consideradas espiritualmente fortes. Ela foi feita para todos os que creem. Filhos e filhas profetizariam, jovens teriam visões e os mais velhos sonhariam sonhos. Isso revela que Deus deseja se manifestar em todas as gerações. Não importa a idade, o passado ou a condição atual. Quando o Espírito é derramado, ele renova, desperta e reposiciona o coração diante de Deus. Vivemos dias difíceis, marcados por confusão, medo e distrações. Muitos se perdem em debates,
teorias e especulações, enquanto o mais importante é manter os olhos fixos em Jesus. Mais do que entender os sinais dos tempos, precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Sem Ele, a fé se torna rasa. Com Ele, a fé se torna viva e cheia de poder. Há uma diferença clara entre viver apenas com conhecimento religioso e viver cheio do Espírito. Uma vida sem o Espírito é uma vida sem força espiritual. Mas uma vida cheia do Espírito é uma vida fortalecida, sensível à voz de Deus, preparada para vencer as batalhas diárias. Deus não mudou. O Espírito não está limitado, nem enfraquecido, nem distante. Ele se derrama sobre aqueles que têm fome e sede da presença de Deus. Por isso, não se contente com pouco. Não aceite uma fé superficial. Busque ao Senhor com intensidade, clame por sua presença e deseje ser cheio até transbordar. Se você deseja mais a presença de Deus na sua vida, escreva "Eu quero", Senhor, nos comentários. Quando o Espírito Santo governa uma vida, tudo muda. A forma de pensar muda, as escolhas mudam e até a maneira de enfrentar as lutas se transforma. A palavra de Deus nos ensina que viver sem o Espírito é viver limitado à força humana, mas viver cheio do Espírito é caminhar sustentado pelo poder de Deus. Em dias em que o mundo parece cada vez mais escuro, a luz do Espírito brilha com ainda mais intensidade. Enquanto muitos vivem dominados pelo medo, pela ansiedade e pela insegurança, aqueles que são guiados pelo Espírito permanecem firmes. Não porque são fortes em si mesmos, mas porque são fortalecidos por Deus. O Espírito Santo não apenas consola, ele capacita. Ele nos levanta quando estamos cansados, nos direciona quando estamos confusos, nos guarda quando somos tentados. É Ele quem nos dá discernimento para reconhecer o que vem de Deus que precisa ser rejeitado. É Ele quem nos lembra das promessas quando tudo parece contrário. A vida cheia do Espírito não é isenta de batalhas, mas é uma vida onde as batalhas não nos dominam. O inimigo pode até tentar, mas não prevalece, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Essa é a segurança do cristão que vive rendido à presença de Deus. Por isso, não viva de migalhas espirituais. Não caminhe sustentado apenas por experiências antigas. Deus tem algo novo, fresco e poderoso para derramar sobre você hoje. Uma vida cheia do Espírito é uma vida guiada, fortalecida e vitoriosa, mesmo em meio às lutas. Se você crê que o Espírito Santo te fortalece todos os dias, escreva "Deus me sustenta" nos comentários. Chega um momento na caminhada cristã em que entendemos que não é possível viver pela nossa própria força. Não conseguimos vencer sozinhos, não conseguimos discernir tudo sozinho, e não conseguimos permanecer firmes sem a ajuda do Espírito Santo. É nesse lugar de reconhecimento e humildade que a rendição verdadeira acontece. Quando nos rendemos, deixamos de confiar apenas no nosso entendimento e passamos a depender da direção de Deus. O Espírito Santo passa a conduzir cada decisão, cada palavra e cada passo. Ele nos ensina quando falar e quando silenciar, quando avançar e quando esperar. Essa dependência não nos enfraquece, ela nos fortalece. A palavra nos lembra que o Espírito intercede por nós quando nem sabemos orar. Ele conhece nossas dores mais profundas, nossas lutas ocultas e nossos anseios mais sinceros. Mesmo quando estamos fracos, Ele permanece fiel, sustentando-nos com uma força que não vem de nós. Viver cheio do Espírito é escolher, todos os dias, crucificar a carne e alimentar o Espírito. É decidir obedecer mesmo quando é difícil. É escolher perdoar quando o coração quer se fechar. É confiar quando tudo parece incerto. Essa entrega diária produz frutos visíveis: amor, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deus não deseja uma fé superficial, baseada apenas em palavras. Ele deseja um coração rendido, sensível e disponível. Quando entregamos tudo, Ele nos enche. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, Ele nos transborda com sua presença. Se hoje você escolhe depender totalmente de Deus, escreva "Eu me rendo" nos comentários. A caminhada com Deus não nos isenta de lutas. Jesus nunca prometeu ausência de batalhas, mas garantiu sua presença constante em cada uma delas. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece quando o cansaço chega, que nos sustenta quando a fé parece pequena e que nos levanta quando pensamos que não vamos conseguir continuar. Há dias em que o inimigo tenta confundir, acusar e desanimar. Mas a presença do Espírito dentro de nós é maior do que qualquer ataque externo. Ele nos lembra de quem somos em Cristo, nos guarda da mentira e nos conduz de volta à verdade. Quando somos guiados pelo Espírito, não caminhamos no escuro, mesmo quando o cenário ao redor é difícil. O Senhor nos chama para viver atentos à sua voz.
Em meio às decisões, às tentações e expressões deste mundo, o Espírito nos orienta no caminho certo. Ele nos ensina a resistir ao mal, a permanecer firmes e a não negociar nossa fé. É Ele quem nos dá coragem para dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Mesmo quando nos sentimos fracos, a palavra nos lembra que Deus é aquele que nos fortalece e nos sustenta com sua mão poderosa. Não caminhamos sozinhos. Cada passo é acompanhado, cada lágrima é vista e cada oração é ouvida. O Espírito Santo nos conduz no caminho da vida e nos prepara para perseverar até o fim. Por isso, não desista, não recue, não permita que o medo ou a pressão do mundo roubem sua fé. Permaneça cheio do Espírito, firme na palavra e confiante nas promessas de Deus. A vitória não vem da nossa força, mas da presença de Deus em nós. Se você decide permanecer firme, mesmo nas lutas, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Senhor Jesus, hoje eu me rendo completamente a Ti. Não quero mais viver por minha própria força ou entendimento, mas sim guiado pelo Teu Espírito Santo. Que cada passo meu seja conduzido por Tua sabedoria e que minhas palavras reflitam a Tua verdade. Enche-me com o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Que minha vida seja uma luz que leva outros a conhecerem Teu amor e a Tua glória. Pai, afasta de mim tudo que impede minha comunhão contigo, a preocupação, a ansiedade, a dúvida, os desejos mundanos. Que meu coração esteja sempre firme, inabalável, e que minha fé seja como uma chama que nunca se apaga. Jesus, faz de mim um instrumento de Tua paz. Que eu viva não para mim, mas para Ti, e que cada dia seja uma oportunidade de Te honrar. Que eu nunca me canse de Te buscar, de Te adorar, de obedecer. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Se você deseja experimentar a plenitude do Espírito, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma renovação espiritual hoje. E permaneça aqui no canal, porque Deus ainda tem muito a falar com você.